Seja bem-vindo à história de dois elfos que partem numa missão para resgatar uma pessoa que eles gostam muito. Sejam bem-vindos à história de dois irmãos, uma jornada fantástica. O Filmografia começa agora. Olá pessoal, eu sou o Lucas trazendo um vídeo novo para vocês. Uma coisa que eu sempre gostei nas produções da Disney e Pixar é a capacidade que ela tem de se comunicar com os seus diferentes públicos, seja o mais novo, seja o mais velho. E não só isso, mas além dessa capacidade de comunicação, é a capacidade de trazer assuntos que são mais profundos, sentimentalmente profundos e que precisam de uma maior reflexão e não só abordá-los, mas transcrever eles para o público numa linguagem extremamente simples. E isso é digno de aplausos. Na história de dois irmãos, uma jornada fantástica, nós temos a história do Ian, que é um elfo que perdeu o pai dele e que vive num mundo onde a magia foi esquecida. No aniversário dele de 16 anos, a mãe dele, Laurel, entrega para ele e seu irmão Barley um presente deixado por seu pai, um cajado mágico. E junto com esse cajado, um feitiço que permitiria a eles trazer de volta o pai deles falecido por um dia. Na hora que o feitiço é executado, ele dá errado. O feitiço sai pela metade, trazendo somente o pai dele da cintura para baixo. Assim, ele e o irmão Barley partem numa jornada para encontrar uma joia antiga que vai permitir com que esse feitiço seja executado perfeitamente. Porém, eles têm que correr contra o tempo e recuperar essa joia antes do pôr do sol. Caso contrário, eles nunca mais vão ter a chance de ver o pai deles de novo. Uma coisa que você vai perceber em Dois Irmãos é que, inicialmente, o pano de fundo para que o roteiro se desenvolva é a magia, é o universo mágico. Você vai olhar e pensar, nossa, mais um filme Disney que fala sobre magia. Mas não é bem assim. A partir da metade do filme, o contexto da magia é colocado em segundo plano. E um outro contexto, que é igualmente mágico, mas que também é muito profundo e que necessita de uma atenção emocional maior do espectador, é incluído, que é o contexto dos relacionamentos familiares. Como desenvolvê-los, como trabalhá-los, a questão do amor fraternal entre Ian e Barley, mas principalmente a forma como a dinâmica familiar pode afetar positivamente ou negativamente a vida dos membros dela. E tratar de relacionamentos familiares e suas complexidades talvez seja o ponto mais incrível de Dois Irmãos. E isso é visto principalmente na forma como os dois protagonistas se desenvolvem, na forma como eles são. O Ian, por exemplo, ele é inseguro, medroso, socialmente deslocado e é uma pessoa que vive presa às lembranças, a pequenas evidências que foram deixadas por seu pai, que ele acredita que se estivesse vivo, a vida dele seria muito melhor. Já o Barley, o outro irmão, ele é taxado como um encrenqueiro, como alguém que vive se metendo em confusão, como um inútil, sendo que tudo isso acontece porque ele esconde o arrependimento do passado que é inteligentemente colocado na narrativa de uma maneira que enriquece não só o personagem, como os acontecimentos futuros. De uma forma muito bem humorada, Dois Irmãos traz uma crítica social que ilustra a nossa realidade atual. Por exemplo, o mundo onde Dois Irmãos se passa era um mundo onde a magia uma vez já existiu e era frequentemente usada pelas pessoas. Só que por causa do progresso, do avanço tecnológico, da tecnologia em si, a magia foi lançada, jogada em segundo plano. Então seres que são mágicos acabam se tornando seres comuns por preferir uma facilidade. Isso é apenas uma ilustração, mais uma no caso, do crescente mal que a conectividade e que a tecnologia constante causa na nossa sociedade. O que não é uma crítica inédita, porque muitas outras produções anteriormente já abordaram isso. O caminho de condução, a forma como Dois Irmãos progride é muito interessante porque é um recurso já utilizado em outros filmes conhecido como caminho do herói. E o caminho do herói é mais focado no desenvolvimento dos personagens do que no objetivo principal dessa quest, dessa jornada que eles têm. E isso é retratado como? É retratado através do processo de autoconhecimento deles, de reflexão, de crescimento, de fortalecimento dos laços fraternais que existem entre eles, de aprender a valorizar algo que se tem, algo que existe, que está ao nosso lado, do que algo que nós talvez nunca tenhamos tido. É valorizar o hoje, é valorizar os momentos do que ficar preso ao passado. É uma lição que é frequentemente transferida
passada em Dois Irmãos. Valorize o hoje, foque no que você tem, valorize quem tá com você e quem te ama incondicionalmente. Isso é passado de uma maneira muito bonita pelo filme. Inclusive, se você é um fã de RPG, fã de MMO e um fã de Harry Potter, você vai amar as referências que existem em Dois Irmãos a esses universos. Preste atenção porque existem muitas e elas ajudam a brilhantar o roteiro, a enriquecer o roteiro com todos os elementos fantasiosos que ele precisa para se tornar esplêndido. E já que estamos falando de um filme que é produzido pelos mesmos autores de Viva, a Vida é uma Festa, eu quero deixar aqui algo que me incomodou. Falta um elemento emocional mais forte. Falta algo que cria aquele vínculo profundo, aquele vínculo extremamente sentimental com a produção. É como se faltasse um quê de magia, é até irônico dizer isso, é como se faltasse um quê de magia num filme que é mágico. Não é como Viva, que me emocionou profundamente, é algo bonito, é algo bem executado, mas fica naquela seguinte frase: é bom, mas tinha potencial para ser muito maior, principalmente por abordar paternidade, por abordar um assunto familiar, algo que cria um senso de identificação em muitas e muitas pessoas. Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica é um filme excelente, divertido, emocional, bonito, que traz valores muito importantes e que infelizmente já se encontram perdidos na sociedade atual, que é a valorização da família, que família não é o sangue, mas é quem tá com a gente, é quem nos ama, é quem tá com a gente em qualquer situação. Só peca exatamente na falta de sentimentalismo para trabalhar a relação da paternidade ausente e como ela afetou profundamente os personagens e o momento de... Não, aqui isso eu não vou dizer porque vai acabar sendo um spoiler. Mas essencialmente falta aquela pitada de amor, aquela pitada de sentimentalismo, não exagerado, mas profundo, que havia em Viva, a Vida é uma Festa. Se você concorda comigo, deixa nos comentários. Se você não concorda, deixa nos comentários também. Se você gostou, deixa o like. E se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Esse foi o Filmografia. Até a próxima semana, pessoal. Um abraço.